Hoje a gente vai falar das mudanças na lei quando o assunto é a fertilização in vitro, né? A reprodução. Então, se você está pensando, se você já ouviu falar do assunto, mas não sabe exatamente o que é hoje legalizado, o que é possível, presta atenção nesse VT aí para a gente abrir nossa pauta e aguardem histórias bem legais. Pode rodar. O Conselho Federal de Medicina divulgou no último dia 9 de novembro a atualização das normas para a utilização das técnicas de reprodução assistida no Brasil. Temas como descarte de embriões, gravidez compartilhada e de substituição sofreram alterações em suas regras. Já dentre as novidades, destaca-se a inclusão de questões sociais na avaliação médica para a utilização da reprodução assistida. Outra mudança foi que pessoas que enfrentam tratamentos de doenças que levam à infertilidade, como o câncer, também podem guardar seu material para eventual procedimento futuro. Alteração importante, visto que são esperados mais de 300 mil novos casos de câncer entre as mulheres para o próximo ano. O comportamento da sociedade tem mudado bastante, o que reflete no aumento da quantidade de mulheres que escolhem ter uma gravidez mais tardia, assim como o aumento do uso das técnicas de reprodução assistida. Ai, que lindo! Olha, a gente fez aí uma breve apresentação, então eu vou contar para vocês quem está com a gente hoje para esse papo. O ginecologista e obstetra, Dr. Arnaldo Cambiaghi, bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Empresária Milza Borges, bem-vinda. A gente vai ouvir a história dela daqui a pouquinho. Vocês vão ficar assim, arrepiados, vamos dizer assim, emocionados também. Porque quando eu li, aí eu já abracei ela, falou, ai, também choro. O negócio olha, é uma história muito, muito, muito interessante. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir algumas outras palavras que vão entrar aí já já. Pra gente começar o assunto, doutor, que assunto e que momento a gente tem vivido ligado aí, tanto avanço da medicina nessa área, possibilitando cada vez mais que as mulheres realizem o sonho de serem mães. Até para a gente iniciar e começar uma explicação, alguns pontos, então, foram modificados na lei, permitindo algumas coisas que não eram possíveis e também algumas outras, me parece que foram anuladas. Até para que a gente entenda, então, o que hoje a gente entende que é legalizado no Brasil para a reprodução assistida. Eu gosto quando você me pergunta essas coisas e já falo para você que quando eu vejo esse vídeo, mesmo trabalhando há tanto tempo nesse assunto, eu ainda me emociono sempre. É sempre um assunto emocionante. É verdade. E qualquer regra que apareça, que vai valorizar a família, que vai ajudar essas mulheres que não conseguem, esses casais que querem ter filhos e não conseguem, é sempre um grande prazer falar. Muitas vezes eu ficava chateado quando alguém limitava essa possibilidade, porque eu ainda penso no direito do ser humano, que é um direito do ser humano ter a sua família. Então, o que melhorou? Melhorou sim. Melhorou basicamente porque essa parte do útero de substituição, que é um assunto, é o útero, se falava de barriga de aluguel, que se falava, ou a barriga amiga, essas coisas todas. Antes de ser um limite do quem poderia gerar essa criança. Certo. Até pouco tempo era até parentesco de segundo, terceiro grau. Então isso já era uma coisa difícil. E antes ainda era o problema de ser até 50 anos. Tudo isso vem ajudado a ampliar a possibilidade desses casais ou dessa mulher que não consegue gerar seu filho no seu próprio útero. Foi um grande avanço que estendeu um pouco mais. O termo utilizado é útero de substituição. Útero de substituição, até para que a gente fale. E isso é importante que se fale, e é muito importante isso, porque faz parte desse lado ético a não ter um vínculo financeiro. Quando você fala útero, barriga de aluguel, é como se estivesse recebendo algum valor financeiro por aquilo. E na verdade isso é um gesto de amor. Ninguém se propõe a gerar uma criança com amor, se não for por um gesto de amor. Certo. Então, e tudo isso que envolve a reprodução assistida, tudo envolve um gesto de amor. Então, no Brasil, não é permitido
uma barganha, vamos chamar assim, Sim, financeira. financeira. Eu pago para você. Em alguns países, os Estados Unidos, por exemplo, você pode contratar aquela mulher para gerar um filho, haverá um contrato, ela vai receber um dinheiro por aquilo e é dentro da lei. Aqui a parte financeira não é permitida. Não é permitido, então é importante a gente deixar isso também claro. Outro ponto importante? Outro ponto que tem um ponto que eu não gosto, que não gostava antes, que era o descarte de embriões, que aí é o lado filosófico, porque era permitido, antes era proibido. Há 2 anos atrás foi permitido até 5 anos o descarte. E agora reduziu para 3 anos. Existe um lado filosófico do que fazer com embriões abandonados. No caso daquelas mulheres, até para o público entender, que querem doar os óvulos. Embriões. Óvulos é considerado Perfeito. célula. Embrião, Tá. não. Então, embrião é a junção do espermatozoide com o óvulo. São células que se movimentam, se dividem. E, embora do ponto de vista legal, pode ser não é vida, porque ainda não implantou, não tem batimento, existe um lado filosófico que pode ser discutido. Com certeza. Eu não gosto. Uma coisa que ampliou, e essa é uma parte que eu gostei demais, é a parte que proibia a doação de óvulos voluntária. Então, e havia um contrassenso, por que o homem pode doar o sêmen voluntariamente para qualquer um de uma maneira anônima e a mulher não pode? Seria realmente um desequilíbrio essa situação. Agora, hoje em dia, alguém que quer doar voluntariamente aquele óvulo é uma maneira de ajudar aquelas mulheres que, por uma razão, ou fizeram quimioterapia no passado e perderam a sua fertilidade já numa época muito jovem, ou aquelas que, por alguma razão, adiaram seu casamento, já não tem mais óvulos que podem ser fertilizados, ou ainda mulheres que casaram pela 2ª ou 3ª vez, muitas hoje em dia, numa idade avançada, elas casam com um homem mais jovem que não tem filhos, elas querem ter mais filhos. Perfeito. E não ter mais óvulos. Então isso foi um grande benefício que ajuda aquilo que nós achamos. Porque doar óvulos, isso que é importante dizer, não é simplesmente uma atitude impensada que você doa, entrega os óvulos. É um ato de amor, um ato maior de preservar, proteger a família e o amor entre as pessoas. Perfeito. E família é algo que eu considero fundamental. É importante que a gente diga também, quando a gente está falando dessa discussão, e você vai contar a sua história agora, o lance do vínculo, muitas vezes. Então, você doou ali os óvulos, a gravidez aconteceu, o embrião, enfim, nasceu uma criança e tal. Que tipo de vínculo tem aquela pessoa que doou os óvulos porque ela quis? Nenhum. Teoricamente, isso é algo que isso inclusive era discutido muito nos Estados Unidos, que é muito claro, algumas brasileiras foram procurar no banco americano, né? E recentemente Karina Bach, acho que já falamos da história dela aqui. Só que assim, é aquela história, você sabe, você consegue descobrir quem é quem te doou, com as características e tal. Mas, não tem vínculo nenhum. Não adianta você ir atrás deste homem e dizer, você é pai do meu filho, certo? Isso aqui no Brasil... Não pode. Não pode, é a anônimo, mesma coisa, é tudo anônimo. Perfeito, era isso que eu queria saber. Vamos ouvir a história da Milza, meu Deus, que história linda. Olha, você é empresária, Milza Borges. Conta como começou, então, e onde você entra nesse nosso papo de hoje. Como começou tudo aí, a sua vontade de ser mamãe? Então, falar desse assunto, eu fico muito emocionada. Pode chorar, eu choro junto com você. Eu também Foi difícil estar aqui porque eu choro muito. Começou que me casei, tive vontade, como todas as mulheres, né, de ser mãe, né? E aí, várias tentativas e não ficava, foi daí que eu procurei fazer a inseminação. Você teve, então, algumas... você perdeu, vamos dizer assim, você teve alguns abortos de repetição. Tive. Né? Numa sequência. Tive. E aí fiz 3 inseminações. Uma não foi com o doutor Arnaldo, né? Foi em outra clínica. E 2 com ele. E aí eu fiquei grávida, mas aí eu vinha perder. Perdi. E até certo ponto, até para que ela continue a história, algumas mulheres acabam não tendo um diagnóstico fechado, digamos assim, entram naquela porcentagem do casal, assim, não foi encontrado nada, né, para explicar esta perda e esses abortos? Hoje em dia a medicina é muito avançada e consegue esclarecer muitos casos, mas às vezes não. E talvez seja a parte que mais angustia essa mulher, esse casal. Por que eu não consigo?
É muito interessante você, quando chega com alguém que não consegue engravidar, algum casal, você tem todos os exames e fala, eu não achei nenhum problema, o certo era ficar, que bom que eu não tenho nenhum problema, mas acontece o oposto, eu não tenho nada mesmo, e quando você descobre alguma coisa que vai interferir, ela se satisfaz porque fala, agora eu vou. Agora Entendi. eu consigo. Agora eu tenho tratamento. E, né? infelizmente, essa alternativa que foi feita foi uma alternativa interessante que realmente está resolvendo um problema da angústia que ela tinha. Que nós vamos contar qual é. Conta agora, depois de tudo isso, o que aconteceu. Eu sei que você tem algumas irmãs. Isso, tenho 3 irmãs. E elas, depois que elas viram o meu sofrimento, principalmente o físico, né? Elas todas se reuniram junto com minha mãe, toda a minha família, e falaram para mim que todas queriam ser. Né? Queriam ter o útero de substituição para você. Isso mesmo. E aí eu resisti um pouquinho, né? Porque eu tinha medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, né? E eu tinha medo do sofrimento dela. E elas falaram, não, eu já sou mãe. E todas já eram mães. Já eram mães. E elas queriam, a gente se realizamos como mãe, e a gente quer que você também seja mãe. E a gente quer fazer isso por você. E não vai acontecer nada. Porque não aconteceu na nossa gestação e também não vai acontecer agora. Vai dar tudo certo. E aí, o que aconteceu depois disso? Você aceitou? E aí eu aceitei. E aí... Pode beber uma água, fica tranquilo. Porque eu também me emociono, gente. Daqui a pouco vai entrar, vocês vão ver que a gente vai colocar aí no ar pra você. E aí deu tudo certo, né? Qual irmã, então, que... Minha irmã mais nova, a Milcinete. Tá, vocês então chegaram num consenso que ela seria, então, essa Isso. Doadora. Na realidade, todas fizeram exames, né? Mas só que o doutor Arnaldo optou pela mais nova, né, doutor Arnaldo? Agora sim, até pra gente entender a história. Ela topou. Foi feita, então, uma inseminação com os óvulos da Nilza e com o espermatozoide do seu marido. Aí isso tudo foi feito, como vocês chamam in vitro, né? Do embrião. Vocês explica pra gente esse processo. Então, nesse caso de substituição, o óvulo dela é feita uma estimulação ovariana para aspirar esses óvulos. É um processo complexo, mas não vou me estender, senão fica muito longo. Mas estimula-se os ovários, aspiram-se esses óvulos, vão para o laboratório. No mesmo tempo, colhe-se o sêmen, é fertilizado aquele embrião, que fica de 3 a 5 dias no laboratório na sua evolução, e concomitantemente, ou é congelado o embrião, isso depende da opção. A maioria das vezes nós fazemos um caso, congelamos o embrião dela, e aí preparamos o útero daquela que vai gerar, no caso da irmã dela, com medicamentos simples. Quando o endométrio chegar a uma espessura correta, determinada, ideal para a implantação, nós damos mais um hormônio da progesterona, com progesterona, para criar aquele ambiente ideal. E colocamos os embriões, ou o embrião, aí é uma opção do casal, dentro do útero dela. E a gestação segue segura, normalmente no útero daquela que está gerando bebê. Então agora é o seguinte, quantos embriões foram colocados? 2 embriões. Então agora a gente vai ouvir as palavras da Milcinete de Moura, empresária, que fez aí esse ato de amor na tela. Falar desse assunto sempre é muito emocionante para mim, pois já sou mãe de 2 filhos e queria realizar um sonho da minha irmã. Depois de várias tentativas dela, eu e minhas irmãs resolvemos se juntar e se unir para fazer esse procedimento, e acabou que eu fiz o procedimento e estou vivendo um momento maravilhoso, pois sei que ela e meu cunhado vai ser muito feliz, pois realmente estava faltando essa alegria, porque quando a gente se casa é para a gente construir uma família, e estava faltando isso neles dois, e agora vai chegar. O Nicolas está perto bem de chegar em março, e eu estou muito feliz. Que Deus abençoe ela e o esposo, pois estou muito feliz, é muito gratificante para mim fazer isso, porque é um sonho de toda a família que se realiza e vai se realizar. E o Nicolas está chegando agora em março e está todo mundo muito feliz. Um beijo, amo vocês. Um beijo.
E aí, as meninas aprontam essa pra gente e não tem como não chorar, né? Todo mundo se emocionou, até meus meninos. Saulito tá com o nenê pequenininha e tudo. Todo mundo que, enfim, vive de certa forma essa experiência se emociona. Deixa eu mandar um beijo pra Milcinete. Obrigada por participar. Eu acho que a vontade de vocês também de estarem expondo a história não é tão simples, né? É uma coisa pessoal entre uma família, enfim, e pessoas humanas, né, que passaram aí por todo esse sofrimento até que chegasse nessa notícia linda, que é o Nicolas, que está chegando aí. Então eu agradeço, né, também esse momento que você colocou aí, enfim, contar a sua história aqui ao vivo, que pode ajudar muitas mulheres que estão assistindo e que também podem entender que esse é um gesto de amor e que você já é mãe, né? Desde aquele momento, né, doutor? Já é mãe. Depois colocou ali. Doutor também tem que ter lencinho pro doutor, viu, Ivaí? O doutor também se emocionou aqui com a história. Problema, isso, viu? Nossa. Bom, agora é o seguinte, ela está gerando o bebê. Daqui a pouquinho o Nicolas está chegando em março. Olha que coisa boa, meu filho também é de março. E qual é a sua expectativa? Como agora você enxerga tudo isso? Você já é mãe, o seu bebê não está na sua barriga, mas isso é um detalhe quando a gente está falando principalmente desse assunto. E ela é sua irmã e vocês têm uma família. Como você e o seu marido agora enxergam isso e qual é essa forma de gratidão que você tem por ela? Olha, a gratidão não tem explicação, a maior do mundo, né? Todas as vezes que eu vou olhar para o rosto do Nicolas, né, eu vou lembrar que ela fez esse ato, ela, o esposo, né, que está apoiando muito, fez isso por mim, por nós. E você fala que é muito difícil, né, tá vivendo essa história, né, mas eu acho que a gente tem que falar mesmo, tem que contar a nossa história, tem que falar para as pessoas. E o mais prazeroso para mim é falar para todo mundo na rua, sabe? Porque é diferente. Com certeza. Eu acho até mais bonito, porque foi um ato de amor. Sem dúvida. Então, eu tenho vontade, assim, de falar para todo mundo. Quando a gente conta para as pessoas choram, né? E eu acho que é uma forma da gente ajudar outras pessoas. Com certeza. Eu, desde o início do programa, fiz a chamada dessa pauta exatamente com esse intuito. Todo o esclarecimento e as informações vêm para ajudar, para tocar alguém que está ali, que pode estar passando por aquele momento que você passou. Isso mesmo. Agora, até para a gente entender. Então, hoje, qual é a possibilidade deste útero de substituição? No caso dela, é uma irmã. Mas até qual parentesco hoje é permitido nessa nova lei? Antes da resolução atual, só permitia até o 2º grau. Isso é, mãe, irmã e tia. Só. Tá. Agora se estendeu que pode ser sobrinha e pode ser prima também. Então, com isso, abriu um leque, porque não são todas as pessoas que têm uma família maravilhosa como a dela, com essa disposição de querer ajudar. Às vezes a pessoa não tem irmã, às vezes a pessoa não tem, ou a mãe tem uma idade mais avançada. E o que é mais importante com isso, que é a alegria do meu trabalho, é ver que são todos gestos de amor. Todo momento que a gente se envolve com o trabalho, eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu faço por tudo isso e ganho ainda. Quer dizer, eu sou uma pessoa abençoada. É uma alegria enorme poder ver isso. É emocionante e até um pouco constrangedor a gente ficar assim meio emocionado demais uma hora dessa. Não, mas é maravilhoso. Tá? A gente vai ouvir, podemos ouvir agora, Gláucia? A gente vai ouvir, então, a história da Jéssica Ferreira, que é cuidadora de idosos. Ela vai falar da doação de óvulos. Olha lá. Jéssica, eu tenho 23 anos, sou casada e sou cuidadora de idosos. Eu tenho um filho de 5 anos. Eu achei incrível quando eu fiquei grávida, eu achei maravilhoso sentir aquela sensação dele dentro da barriga, dele mexendo, de ver ele ao nascer. Tantas mães não podendo ter isso, né? Que bom que essa lei foi aprovada. A minha amiga me pediu e eu vejo o sofrimento dela há muito tempo. E eu pensei, por que não? Por que não ajudar ela, né? Por que não dar esse prazer a outra pessoa? Tá aí. E nesse caso dela é uma amiga, né? E que ela vai fazer
essa doação. Então, permitir, já que os óvulos delas são óvulos que estão ali saudáveis, estão prontos, que no caso a amiga, enfim, não poderia, no caso dela é a tia, né? Não é a amiga, é a tia. Não poderia ter, né, gerar o bebê, ela vai fazer a doação. Agora, a história da doação, e até para o pessoal entender, é uma discussão muito ampla, é uma coisa muito além, muitas vezes, do que a gente pode explicar, muitas vezes. Eu acho que é mais sentido do que qualquer coisa. Quando esses atos acontecem, esses atos de amor, no seu caso, a sua irmã, vocês estão ali com o sangue, que é o mesmo sangue, que, enfim, que é um sangue de família, que muito se diz, né? É o que a gente está dizendo, certo? Agora, num caso quando essa doação muitas vezes pode ser para uma amiga, pode ser para uma pessoa, ou até você, no caso dela, ela vai fazer doando e a amiga sabe que é dela. E aquele lance de você não saber quem doou, porque de fato ele vem com as características de uma outra pessoa, que são características genéticas. Como é que a gente entende tudo isso, doutor? Como é que a gente desmembra esse, né... Eu quero falar uma coisa, quero falar diretamente, que é importantíssimo. Isso que eu vou falar é muito importante. Com certeza. A doação de óvulos tem que ser anônima. Uma pessoa não pode conhecer quem está recebendo. Entendi. Eu não sei se esse vídeo ficou claro, se ela estava doando exatamente para a tia dela, ou estava doando para um banco de óvulos e que talvez fosse alguma ajuda paralela. Ela falou para uma amiga, Então, deixar bem claro que a doação é obrigatória ser anônima. Era aí isso que eu queria fundamental. Isso é claro, é ético e eu considero corretíssimo isso. Claro, exatamente por essa questão genética, né? Agora, a receptora, aquela que precisa ter um óvulo de uma doadora, que vai ser anônima, não vai ser alguém que ela conhece, tem que obedecer a alguns rigores fundamentais. Certo. Tem que ser jovem, até 35 anos no máximo, saudável e fértil. É fundamental. Quando ela tiver essa avaliação médica, com todas essas características, ela passa por um questionário que ela possa mostrar como ela é fisicamente. Cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, o tipo de sangue. Então, vamos imaginar que esse casal que vai receber o óvulo, ela é tipo O e o marido tipo O. Ela tem que receber de uma doadora tipo O também. A doadora não pode ser B, porque se essa criança for gerada com o tipo B, essa criança vai saber que foi um óvulo doador. E a maioria das vezes, quase na grande maioria, o casal não vai querer contar para o filho. É um problema íntimo do casal. Íntimo, com certeza. Então, ela vai ter uma característica física que é semelhante. Então, uma negra doa para uma negra. Uma loira com olhos verdes, e assim porque é importante manter a similaridade física, porque é algo íntimo daquele casal. E sempre, mais uma vez, anônimo, não pode conhecer. E tem mais um outro... Deixa eu colocar um depoimento, que chegou perguntinha, aí eu pedi no início do programa relatos, daqui a pouquinho eu volto para a minha pergunta. Vamos colocar do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Tá aí nesse nosso clima. Mônica, um beijo. Meu Deus, estou em prantos. Ah, que delícia, que história linda. Tive um aborto espontâneo este ano e senti toda a emoção dela. Tá aí. Mônica, de qualquer forma, doutora, é o que você diz, né? Às vezes um primeiro aborto espontâneo, numa primeira gravidez, é considerado ainda algo dentro da normalidade. Se considera teoricamente até 3 abortos, mas é impossível com a tecnologia hoje um casal querer passar por 2 abortos para esperar a pesquisa. Nós, na nossa conduta, no primeiro aborto, a gente já lança a mão de toda a pesquisa tecnológica e laboratorial que é possível. Tá aí. Tem perguntinha, Gláucia? Obrigada, viu, Mônica? Dá tempo? Quanto tempo tem? Eu tô aqui no papo, gente, tô nem vendo quanto tempo. Vamos responder a perguntinha, então. Na tela. Kênia, obrigada. Qual a chance de obter sucesso, então, em casos de endometriose? Endometriose é uma doença ampla e de várias maneiras de se comportar. Pode ser uma endometriosezinha, que compromete pouco, ou uma endometriose vasta, que compromete intestino, trompa e outras regiões. Depende do grau de complexidade, pode haver um comprometimento maior ou menor, mas sempre haverá uma chance de engravidar. A endometriose não impede a gravidez,
a endometriose pode atrapalhar a gestação. Mas com as técnicas de reprodução assistida ou com as técnicas cirúrgicas adequadas, essa pessoa poderá ficar totalmente curada. Não é um impeditivo, é um atrapalhador. A gente escuta tantas histórias, né? E é verdade. Gente, eu tenho 1 minuto, eu vou fazer os agradecimentos. Que pauta linda. Parabéns, Juju, minha produtora. Olha, eu não sei... Ai, é tão bom esse clima de sucesso, né? De dar certo, do amor que vocês falaram. Eu saio, ó, com o coração assim, ó, feliz da vida daqui. Que coisa boa. Quem quiser saber mais, eu vou passar o contato. Acho que este aqui é um contato do doutor. www.ipgo, certo? É a clínica. É a clínica.com.br, ipgo.com.br. Hoje recebemos ginecologista e obstetra, Dr. Arnaldo Cambiaghi. E agradecimento à empresária Milza Borges. Parabéns. Obrigada. Sucesso pra você. Que venha um meninão lindo, 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 lindo. E parabéns, doutor, por, né? Enfim, esse momento aí de dar a vida, né? Fazer a vida acontecer, tudo de bom. Obrigada, gente. Obrigada. Linda pauta, adorei.